Essa semana tivemos um dia que foi simplesmente horrível. Um dia onde nós fizemos tudo certo e deu tudo errado. O nosso método estava ok, gerenciamento ok, leitura correta, e mesmo assim foi stop, 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 stop. Isso já aconteceu contigo? Vocês já tiveram um dia onde fizeram tudo certo e ainda assim deu tudo errado? Então, fica comigo logo após a vinheta para nós conversarmos mais sobre esse assunto. O método Águia vai te guiar com foco preciso. É só voar. A Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader. Sejam bem-vindos para mais um semanal do Águia. E hoje nós vamos falar sobre esse dia fatídico, né? Que foi um dia onde fizemos tudo certo e deu tudo errado, né? O resultado foi um dia bem ruim, levou bastante lucro da gente, porque a gente tem essa coisa da disciplina. E o método Águia, ele cobra muito isso, ele cobra a disciplina da gente diariamente, tá? O método Águia, ele não, ele, embora ele é simples, mas ele não é fácil para o day trader. A gente tem que confiar no método para poder ser lucrativo. E método bom não é método que, né, paga na maioria das vezes e quando perde, você perde muito, né? O método bom é aquele que te traz consistência. O método Águia tem isso, tem consistência, tem lucratividade a longo prazo. A gente entende que day trade de verdade não ganha todos os dias e também não se arrisca demais para fazer isso, porque às vezes a pessoa tem um método e parece que paga todos os dias, né? Mas ali por trás tem talvez, né, algum risco que no dia que der ruim, a pessoa acaba perdendo muita grana, muito dinheiro mesmo, né? Que as coisas assim, não só de, né, alguns dias de lucro, mas e sim, talvez até anos, né, do que a pessoa fez num dia muito ruim. Então tem que cuidar isso. O que nós fizemos após esse dia, né? Por exemplo, foi segunda-feira, né? Que foi feriado nos Estados Unidos, não tinha força para nada, o mercado não ia para lado nenhum. Ele dava sinais perfeitos, parecia que ia, mas não tinha força para espelhar um simples pivô, um simples range. E aí foi um dia que deu quatro entradas, quatro falharam. Terça-feira, o que que nós fizemos? Fizemos a mesma coisa. Operamos o método Águia. E aí já começou. E a partir daí tivemos uma sequenciazinha de gains, né? De terça a sexta, só gains, né? Só fechamos para frente, positivo. Então, é essa parte, é onde eu quero pegar, né? É que um dia ruim não invalida o método, tá? Valida a nossa disciplina, o que a gente fez o certo. E é assim que a gente vai sobreviver no mercado. Só que dói muito, né? Dói um dia de loss. A gente começa a querer pensar, querer achar, talvez querer resolver aquilo para não sentir mais aquela dor do loss, né? Ainda mais uma sequência de loss, né? E às vezes a gente começa a se comparar. Aí começa a querer olhar outros day traders, né? Tipo, pô, né? Aquele cara lá, ele ganha todo dia. Outro cara lá também é todo dia. Aquele cara entregou tantos pontos, mais de 1.000 pontos, né? Querer se comparar. E talvez, às vezes, queira mudar o processo. Só que uma coisa que tem que entender é que existe a parte da realidade. Então, todo trader, né, que ele não mostra dificuldade, ele só mostra gain, só facilidade, só gain. Tem que desconfiar, porque não é a realidade, tá? A realidade de todo método, ele existe o drawdown, existe a psicologia, existe a dificuldade, não é fácil. Senão, ninguém vai inventar roda hoje, né? Então, às vezes, um day trader que mostra que ganha todos os dias, daqui a pouco ele recuperou aquele dia fazendo um martingale, né? Talvez ele tomar um stop com 100 contratos, faz uma outra operação com 200, né? Já recupera o seu loss, mostra o seu gain. Só que isso não é para qualquer um. Isso não é para day trader que tem o seu, sua margem de garantia contada ali para cada número de contratos. Eu tenho uma margem de garantia, daqui a pouco a pessoa tem uma margem de garantia para operar 5 contratos. Ela não vai ter margem de garantia para meter 20 contratos porque tomou dois stops seguidos. Então,
Não dá pra se comparar. Não se compare. Se você tem um método, você já viu que ele é lucrativo. Se você já viu que desta maneira vai dar para sobreviver, vai dar para fazer dinheiro no mercado, vai fazer trazer lucratividade, então não se compare com outros day traders. Aceita. Foi um dia ruim. Ok. Quantos dias ruins o cara tem igual aquilo? Quando você é disciplinado, né? Você é disciplinado, e então não tem erro, né? Foi só um dia ruim. Raramente acontece. A maioria dos dias são gains. Nós temos esse ano 2026, nós vamos ter mais ou menos uns 249 pregões. Aqui na sala do Método Águia, nós vamos tirar ali mais ou menos uns 9 pregões, que é o feriado americano, que a gente vai evitar e vai ser folga, folguinha para nós na sala. Depois a gente compensa, né? Um dia a mais no, na mensalidade. Mas vai ser feriado para nós. E tá isso aí. Não precisamos de um feriado. Temos mais de 240 pregões. 240 pregões. 9 pregões vai fazer falta no final do ano para você ser lucrativo. Aí é porque o seu método não é tão bom, né? Se você tem que estar todos os dias, realmente, não, então não vai ser um dia tão bom. Não é um método tão bom. Agora, não vai ser por 9 pregões que vai fazer falta. Vamos ter mais de 240 pregões aí. Então, vai ter muito chão, né? Uma coisa interessante, né, que até eu tava ouvindo essa semana, né, que quanto mais horas a gente tem praticando algo, a gente vai aperfeiçoando, né, a nossa maestria, né? Mas a gente vê muito isso em jogos RPGs, as coisas, o pessoal que joga RPG entende um pouco da coisa de maestria. E existe isso na vida profissional, né? Então, mais ou menos ali, se fizer um cálculo ali de mais ou menos umas 5, 6 horas por dia na frente de um gráfico, então, já tô uns 5, 6 anos aí. Tipo, assim, já tô com quase 7 anos. Então, já tô beirando uma maestria aí de 10 mil horas, né? E dizem que 10 mil horas em qualquer coisa que você pratique, você já é bom. Você tem a maestria da coisa. Então, para você que já tem aí mais de 10 mil horas no pregão, você já deveria ser o mestre, né? E não ainda tá perdido. E não ainda tá confiando e achando que talvez um dia ruim no seu operacional você vai ter que trocar tudo. Trocar de operacional, ter que aprender um outro. E não. Um dia ruim, ok. No outro dia vamos fazer a mesma coisa. E no dia seguinte também. E foi assim que a gente fez. Assim que a gente superou um dia bem horrível essa semana, né? Então, é isso. Confie no seu operacional, siga, continue sendo disciplinado, mesmo às vezes a gente tem pressa de ter o retorno, principalmente quando a gente começa algo novo, né? A gente já quer começar ganhando, a gente não quer começar a parte perdendo. Às vezes a gente começa perdendo, mas a longo prazo vai ser lucrativo, você vai se manter vivo aí no day trade. Certo? Vamos pro gráfico, tá? Vamos fazer um resuminho ali, mas vamos mostrar o dia, né? O dia, essa tal segunda-feira aí no índice, que foi um dia horroroso aí, vamos mostrar ali, né? Vamos fazer a leitura desse dia e entender que a gente estava realmente pelo método, estava certo, mas um dia que nada funcionou. Então vamos aqui para o gráfico, né? O índice. Esse foi o dia fatídico. Ah, mas a gente não deve levar para o coração. É só essa semana, né? Vamos aproveitar ele para aprendizado, né? Como estudo, como experiência. Ninguém está chorando, né? As mágoas, até porque já superamos, já fizemos outras operações, já tivemos alegrias aí no mercado. Hum. Mas esse dia aqui é um dia que eu quero mostrar, né? Que o método Águia estava alinhado, estava tudo certo. E ainda assim, foi um dia que não deu nada, tá? Era feriado lá fora, então o mercado até abriu com um pouquinho, né? Um pouquinho, né, querendo passar as médias aqui. E aí ele arma aqui, ó, candlezinho 11, candle 12, ele arma um águia, né? Candlezinho 14, 325, a gente está mais flexível esse ano, né, no nosso GR, né? Não está travado no 300, né? Então a gente tem uma maneira de entrar nas operações, mesmo estando, né, acima de 300 pontos. E o que que aconteceu? Entramos e estopamos, e era uma leitura boa, né? Aí quando ele estopa, depois ele faz um outro águia de novo. Isso aqui é um outro águia, tá? E é um águia
interessante, porque estopa toda essa galera que comprou em cima das médias, uma barra de força rompendo. E aí entramos também. Aqui a gente deu um jeito de entrar, né, de organizar o nosso gerenciamento, conseguimos entrar dentro do nosso risco máximo e stop, né, um violino aqui, ó, um violino, né, a nossa saída era no 465, ele bateu no 465, nos tirou da operação, nos estopou e depois ficou aqui e aí daria chance para nós sair no 0 a 0 se não fosse pelo violino. Mas nisso daqui ele já faz um outro águia também. Como ele estopou, né? Estopou já invalida aquela frequência. Ele cria uma outra situação. Candlezinho 28 também no águia, rompendo, né, um rangezinho aqui e tomamos um stop também, saindo de médias. Tinha um contexto legal, tá? E aí depois, novamente, ele faz um pivô interessantíssimo também, saindo de trapzone, um pivôzinho. Nós temos um topo mais baixo, um fundo, uma barra de força rompendo o fundo e ativa a entrada. Aqui também, né? A nossa entrada era no 140, o preço ele vai a 140, pega a nossa entrada e nos stop. Então a gente teve. E aí aqui, meu, aqui a gente já tomou 4 pauladas, né? E aí qualquer coisa aqui era agressivar demais, era uma coisa. Aí acabou o nosso dia. Mas realmente estávamos todos certos, todos alinhados com o método. E mesmo assim, tomamos um stop. Esse foi a tal da segunda-feira. Aí depois, no outro dia, né? Aí foi maravilha, né? Oh, daí, terça-feira começou. Começou a subida. Subiu, né? E aí, meu, a quarta-feira foi também só alegria, ó, o mercado brasileiro aí subindo, né? Subiu, subiu, subiu muito essa semana. Foi uma coisa impressionante. Fechando aí a 180K. Quem diria, né? Estaremos 180K. As previsões eram negativas, né? Eram pessimistas aí, dizendo que a coisa ia desgringolar para baixo, né? Mas não foi. Grandes gurus, mestre dos mestres, falando que nós íamos a 70K a nossa bolsa, né? É, os caras começam a misturar as coisas aí no mercado, né? E começam a querer fazer previsões. E aqui ninguém ninguém previsões, né? Aqui não existe isso, né? Aqui é gráfico. Gráfico mostrou que é para comprar, a gente compra. Mostrou que é para vender, nós vendemos. E a gente pega um pouquinho desse lucro para nós. Certo, pessoal? Valeu aí. Então, só entregando um pouquinho o resultado, tá? Dessa semana. O, o índice ficou devendo aí mais ou menos uns 500 pontos, né? E o dólar ficou para frente, tá? Dólar positivo aí também. Mais ou menos uns 10 pontinhos aí. Falou, pessoal. Até semana que vem. E aí é o finalzinho de janeiro, né? Como é que vamos chegar no final de janeiro, né? Esperamos aí. Seria bom fechar no positivo de janeiro, né? Coisa boa começar o ano positivo. Se não, a gente sabe que o ano vai ser positivo. Falou, pessoal. Até semana que vem.